Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do Agronomicamente, um local onde discutimos economia e agronegócio. E falando nisso, no vídeo de hoje nós vamos explorar o seguinte: quais são os impactos da redução do milho safrinha e quem é que deve ocupar este espaço? Acompanhe com a gente! Para começarmos a nossa discussão de hoje, é importante lembrarmos que justamente a nossa safra verão foi severamente impactada pelo El Niño. Ou seja, nós tivemos na região centro-oeste calor extremo e baixos níveis de temperatura, e do outro lado, na região sul do país, chuvas em excesso. Quando nós olhamos para esses dois polos, que são os principais produtores de soja no Brasil, isso levou, de um lado, aos produtores atrasarem o plantio de soja, ou até mesmo tendo que fazer operações de replantio. Ao atrasarem o plantio de soja, isto levou e jogou a janela de milho mais para frente, tornando justamente mais difícil este processo. Vamos entender melhor. Como eu atrasei justamente o meu plantio de soja, consequentemente eu joguei para a frente a minha colheita. E é preciso lembrar que o milho safrinha, responsável por mais de 80% da produção de milho do Brasil, aliás, nem é mais safrinha, é uma baita safra. Ele tem uma janela ideal. O que aconteceu? Como nós jogamos para a frente a nossa colheita de soja, muitos produtores perderam a janela ideal do plantio do milho safrinha. Você deve estar se perguntando, mas qual é o problema de plantar fora da janela ideal? O maior problema é risco de quebra de produtividade. Afinal, a planta estaria suscetível a climas mais adversos e, em especial, maiores riscos de seca. Aliás, falando em queda de produtividade, nós vamos falar mais sobre isso. Mas o milho, segunda safra, especificamente a segunda safra 2023-2024, os dados preliminares já apontam uma queda de produtividade no Brasil acima de 7%, sendo o estado do Mato Grosso do Sul justamente o estado mais prejudicado e com quebras superiores a 30%. Veja que de um lado nós estamos falando que o produtor perdeu uma janela ideal de cultivo do milho safrinha. Do outro lado, se não bastasse, tem enfrentado uma pressão dos níveis de preço desta commodity. Se nós avaliarmos a evolução do preço do milho ao longo de 2024, nós já tivemos uma retração no preço desta commodity em mais de 33%. E atualmente estamos aos níveis de preço comparáveis aos de 2020. Portanto, veja, perda de janela ideal de plantio e, do outro lado, preços que naquele momento não eram tão animadores, estimulando justamente o produtor ou a correr esse risco ou acelerar este plantio do milho. Agora vamos juntar as duas partes que nós comentamos aqui. De um lado, queda de produtividade e de outro, redução dos níveis de preço. Qual é o resultado dessas duas variáveis em conjunto? Redução da margem do produtor rural. Você deve estar se perguntando, mas Haroldo, nós não estamos tendo uma queda no custo de produção? A queda de produtividade e a queda dos preços do milho e das commodities em geral estão levando e sendo superiores a essa retração do custo de produção, o que tem levado a uma redução da margem do produtor. Consequentemente, menores margens ao produtor reduzem o estímulo ao plantio ou à expansão de área. Consequentemente, nós devemos ter no Brasil uma retração de cerca de 2 milhões de hectares de plantio de milho safrinha. A segunda pergunta que você deve estar se fazendo agora é: peraí, 2 milhões de hectares que não foram plantados com milho safrinha? Quais culturas vão ocupar este espaço? Basicamente, o sorgo. Quando nós olhamos comparativamente ao milho e à soja, o sorgo é muito pequeno. Porém, nós estamos observando ao longo do tempo o sorgo ocupando uma trajetória crescente e de relevância em relação à safrinha. O ponto mais interessante dessa expansão do sorgo diz respeito a dois vetores. Primeiro, uma cultura relativamente mais resistente ao clima mais seco e dois,
custos de produção também menores comparativamente ao do milho. Mas é apenas o sorgo que vai ocupar espaço desta área deixada pelo milho safrinha? O que nós temos observado é justamente sorgo, arroz, feijão e algodão, culturas que tendem a crescer ocupando este espaço do milho safrinha. Portanto, se nós juntarmos estes vetores, o que nós teremos é uma retração de cerca de 20 milhões de toneladas de milho. Comparativamente à safra anterior, o nosso recorde de mais de 130 milhões de toneladas, nós deveremos ter uma retração. Se nós estamos enfrentando uma retração na oferta, muitos produtores acabam tendo um estímulo a esperar justamente por uma melhora do preço desta commodity e, consequentemente, observar melhores preços para a venda do seu produto. É por isso que quando nós olhamos os dados, por exemplo, do IMEA, eles mostram que nós estamos atualmente num dos menores níveis de comercialização do milho safrinha da nossa história, apesar de toda a área já ter sido plantada e as vendas ainda continuam relativamente baixas. Veja só que interessante. Se de um lado nós pegamos a nossa produção de soja e empurramos para a frente, ou seja, postergamos a colheita justamente porque plantamos mais tarde. Estamos postergando a comercialização desta commodity e isso também está acontecendo com o milho. Portanto, o nosso fluxo para exportação também estará sendo jogado para frente ou poderá sofrer gargalos se nós resolvermos exportar e comercializar todos esses produtos de uma única só vez. Essas são as cenas dos próximos capítulos. O que nós já sabemos é que teremos uma retração do milho safrinha no Brasil, sendo ocupado justamente pelo sorgo. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Valeu! Se você curtiu, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Esse é um conteúdo oferecido pelo PSEG Consultoria e Projetos.